mas que você pode entrar de novo. Ah, ele já saiu. Pode entrar de novo, Gabriel. Coitado. Daqui a pouco ele entra, então. Ai, tá gravando. Gente, boa tarde. Então, a nossa aula essa semana é sobre termoquímica, que é um assunto extremamente importante. É um assunto que o Enem gosta de colocar, todos os vestibulares gostam, na verdade, porque ele tem muito a ver assim com a nossa vida, com a química aplicada à nossa vida. Então, vamos aí aprender ele, prestar atenção bonitinho, entender tudo certinho para na hora do vestibular arrasar. Vocês podem me mandar dúvidas aí no chat, então qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar, eu tô com o chat aberto aqui. E aí eu vejo vocês e a gente vai tirando a dúvida simultaneamente, beleza? Então vamos lá. O que que é a termoquímica? Então, a termoquímica é a parte da química que vai estudar qual é o calor ou energia que eu tenho envolvida numa reação química. Então, a gente vai ver qual é o calor que eu tenho naquela reação ali que está acontecendo. E por que que isso é importante? Porque, por exemplo, nas indústrias, dependendo do calor que eu estou liberando, eu posso reaproveitar ele em outros processos, o que para mim faz eu economizar dinheiro. Ou dependendo da reação que eu estou tendo, eu tenho que fornecer calor para ela. E aí eu tenho que pensar num jeito de fazer isso que eu também não gaste tanto dinheiro. Então, é um método que eles usam para reaproveitar, às vezes, o calor que tem ou a água que está saindo de lá, de um processo quente. Então, é bem importante, certo? E também a gente vai ver alguns tipos de reações termoquímicas e a gente vai entender ainda mais a importância dessa parte da química para nossa vida. Tudo bem? Então, ó, calor e energia que eles vão ser sinônimos e a gente chama na química esse calor ou essa energia de entalpia. Então, falou em entalpia, tem que vir na cabeça de vocês calor ou energia envolvida, que é a mesma coisa, tá? E a gente vai simbolizar essa entalpia pela letra H, certo? Então, aqui eu estou apresentando para vocês o que que é a entalpia. Agora, falando em termoquímica, nós vamos ter dois tipos de reações químicas, de acordo com o calor que está envolvido nela, que são esses dois tipos bem importantes que tem que estar na cabeça de vocês também. Então, ó, o primeiro jeito que o calor pode estar na minha reação, então, ó, só lembrando, aqui eu tenho os reagentes, certo? E aqui eu tenho os produtos. Então, o meu calor pode ser um produto da minha reação. Quando o calor é um produto, eu estou liberando ele, certo? Então, ó, quando eu libero o calor, quando o calor está aqui, sendo liberado da reação, a gente fala que essa reação é um processo exotérmico. Exo, gente, ó, pensa comigo. Exo para fora e térmico calor. Então, eu libero o calor para fora. Tudo bem? Se não tiver tudo bem, vocês me interrompam aí, ok? Então, vamos pensar assim, eu estou liberando calor. Então, sempre pensem assim, ó, eu sou o reagente e eu estou liberando esse calor. Se eu libero o calor, será que o meio que eu estou, no caso, eu estou aqui no meu quarto, então esse meio que eu estou aqui, ele vai esquentar ou vai esfriar? Se eu estou liberando esse calor, o meu meio vai esquentar, tudo bem? Porque o calor está sendo liberado. Faz sentido aí para vocês? Eu espero que sim, então vocês me falam aí caso não tenha feito, beleza? Então, o processo exotérmico, ele libera calor e o meu meio esquenta. Um exemplo de um processo exotérmico, olha aqui, ó, eu tenho a água líquida se transformando em água sólida e para isso ela libera 7,3 kJ de calor. Perfeito? Tranquilo? Então, o primeiro processo termoquímico que eu tenho é o processo exotérmico, libera calor. O segundo processo termoquímico que eu tenho, agora o calor não está mais nos meus produtos. Agora ele está aqui nos reagentes, ó. Então, o que isso significa? Que eu, reagente, vou ter que absorver esse calor para virar o meu produto. Certo? Eu não estou mais liberando ele, agora eu estou absorvendo. Tudo que eu absorvo é para dentro. Então, dentro a gente vai chamar de endo. Endo, dentro, térmico, calor. Então, o calor vem para dentro de mim, no caso do reagente, tudo bem? Daí ele vira o produto. Então, um processo endotérmico ele vai ocorrer com a absorção do calor. E da onde eu vou tirar esse calor? Eu, reagente aqui, que estou no meu quarto,
e vocês estão aí na casa de vocês reagentes, a gente vai ter que tirar o calor daqui do meio que eu estou e absorver ele. Então, o meio reacional vai esfriar, porque eu estou tirando o calor dele. Tudo bem, gente? Então, se eu libero o calor, o meio reacional esquenta. E se eu absorvo o calor, o meio reacional esfria, porque eu estou tirando o calor dele. Tranquilo? Imagino que sim. Então, aqui um exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho o óxido de ferro, 3 reagindo e absorvendo o calor, ó. Então, está sendo absorvido 491,5 quilojoules, e aí ele vai virar, vai chegar no meu produto ali. Tudo bem? Então, um processo exotérmico e um processo endotérmico. Isso, gente, vai ser o que vai comandar agora a nossa aula. Então, a partir desse momento aqui, tem que estar bem claro que é um processo exotérmico e um processo endotérmico. Porque isso é a base da termoquímica. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Isso aqui vocês já viram comigo, inclusive. Então, na nossa primeira e única aula presencial, saudades inclusive, a gente viu lá os estados físicos da matéria e a gente estudou os processos de transformação, certo? Lembra que a gente viu quais são os 3 tipos de evaporação que existem, de vaporização, perdão, e a gente estudou quais são os processos, por que o sólido é sólido, o líquido é líquido, por aí vai, certo? Aqui na termoquímica, a gente vai voltar para esse assunto, mas agora a gente vai fazer uma análise desse diagrama aí, de acordo com a termoquímica, que é o que a gente está vendo agora. Então, pensem comigo, ó. Eu estou aqui no estado sólido, certo? Eu sou um cubinho de gelo, por exemplo. E aí, eu quero passar para o líquido. Se você quer transformar o seu sólido em líquido, você quer transformar seu cubo de gelo num copo de água, o que vocês fazem? Vocês vão dar calor para ele? Ou vocês acham que ele tem que liberar calor? Bom, a gente vai dar calor para ele, certo? Por exemplo, eu quero derreter o meu cubo de gelo, eu vou colocar ele no fogo. Então, o fogo vai esquentar ele. E o que ele vai fazer com esse calor que eu tô dando para ele? Ele vai absorver, não vai? Para conseguir derreter. Então, do sólido para o líquido, é um processo endotérmico. É um processo que ele absorve o calor para derreter. O gelo, no caso. Certo? Eu sempre dou exemplo com a água, gente, porque é o que está mais no nosso dia a dia. A gente tem água aí em casa, é fácil de fazer. E é fácil de ver os estados diferentes dela, então fica mais fácil da gente raciocinar, tá bom? Então, ó, do sólido para o líquido e do líquido para o vapor, é sempre processo endotérmico. Então, ele vai absorver esse calor para transformar os seus estados físicos, tudo bem? Agora, se eu volto aqui, ó, do vapor para o líquido e do líquido para o sólido, é um processo exotérmico, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, do líquido para o sólido. A gente não coloca a água líquida na forminha de gelo e coloca no congelador, certo? O que daí que acontece lá? O líquido vai liberando calor e vai virando sólido. Tudo bem? Tem a troca de calor lá no congelador e daí ele vira sólido. Então, ó, quando eu vou para cá é endotérmico e quando eu volto é exotérmico. Tem que saber isso, prof? É importante ter na cabeça aí quais são os processos para mudar de estado físico, certo? Tem algumas questõezinhas aí que eles gostam de pedir, tudo bem? Tranquila essa parte, gente? Pode continuar aqui? Vocês estão meio quietinhos hoje? Então eu continuarei. Então, beleza. É o frio, né, que tá fazendo vocês ficarem quietinhos, deve ser. Então, gente, agora que a gente já viu os processos que tem e viu essa partinha aí de transformação de estados físicos, vamos então entender o que é essa tal de entalpia aí que a gente já falou lá no começo, certo? Então, ó, a entalpia é o conteúdo de energia de determinada substância. Ela depende da quantidade de substâncias que eu tenho. Então, a gente vai ver que a entalpia é dada por mol. Eu tenho tantos de entalpia por mol, quilojoules por mol. Então, depende da quantidade que eu tenho. E o que eu quero que vocês entendam aqui agora? Eu não consigo calcular a entalpia de uma substância. Então, eu não consigo pegar a água, por exemplo, ir lá com um aparelhozinho e falar assim, a entalpia da água é tanto. Não dá. Não tem como a gente fazer isso. O que eu consigo fazer, então? Eu consigo calcular a variação da entalpia em uma reação química.
Então, eu tenho uma reação que dá a água de produto, ou a água está lá no reagente, e aí eu consigo ver qual é a variação de entalpia que tem lá. Tudo bem? A gente mede isso com um aparelho que chama calorímetro. Então, o calorímetro vai falar para mim qual é a variação da entalpia que eu tenho naquela reação química. Então, é sempre da reação. Mas como que a gente, para quem já viu a entalpia, para quem já viu termoquímica, a gente sabe lá que tem exercício que dá, que é o calor de tal coisa é tantos quilojoules por mol. Então, como que eles sabem isso? É o que a gente vai ver agora, tudo bem? Então, ó, para calcular essa variação da entalpia, professora, eu não tenho um calorímetro, e agora o que eu faço? A gente tem essa fórmula linda, maravilhosa, que vai ser muito útil, guardem aí no coração de vocês, que o ΔH de uma reação química, todo delta, gente, na física vocês veem bastante, é o quê? Final menos inicial, certo? Então, aqui vai ser a mesma coisa, ó. O ΔH vai ser igual a entalpia final, o final na química são os produtos na reação, certo? Então, vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia inicial, que na nossa reação química, o estado inicial é o estado dos reagentes. Então, o ΔH, a variação da entalpia, vai ser entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Beleza? Tranquilinho? Vamos guardar essa fórmula no nosso coração. Então, agora que a gente já sabe calcular a entalpia por meio dessa formulinha bonitinha, vamos fazer algumas relações dessa fórmula com os processos que a gente já estudou, tudo bem? Então, ó, eu tenho os processos exotérmicos. A gente já viu que um processo exotérmico é o que libera energia, libera calor e o meu meio vai esquentar. E a gente acabou de aprender essa fórmula aqui, ó. Então, vamos pensar aqui, ó. Aonde que eu tenho mais calor, gente? Nesse caso aqui, eu já coloquei a resposta ali, mas eu já tirei rapidinho. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver daqui a pouco. Onde que eu tenho mais calor, pessoal? Nos reagentes ou nos produtos? Vamos pensar assim, ó. Eu, reagente, tenho calor e eu libero esse calor, porque é um processo exotérmico. Então, onde que eu tenho mais? No reagente ou no produto? Onde que eu tenho mais calor? Lembrando que esse calor aqui vai embora, ó. Vai embora. Eu não sei se vocês vão responder, se vocês não vão, vocês estão muito quietinhos. Então, eu só vou continuar aqui, tá bom? Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me avisem aí. A Liara respondeu ali, ó. Produto, no reagente, onde será? Então, ó, vamos fazer. Ó, Liara, vamos pensar assim, pessoal, ó. Eu, reagente, tenho calor. Opa, tá travando. Pronto. Eu, reagente, tenho calor. Aí eu libero esse calor, eu viro o meu produto B e o calor tá aqui, ó. E esse calor vai embora. Certo? Então, ó, eu tinha o calor, eu tinha a energia, eu liberei ela. Então, por isso que a entalpia dos reagentes no processo exotérmico é maior. Tudo bem? Porque ele tem o calor e ele vai liberar ele, tá? Se eu tô liberando, olha, meu produto já não tem mais esse reagente. Meu produto já não tem mais esse calor. Esse reagente é complicado, certo? Por causa disso, gente, num processo exotérmico, o calor dos produtos ele é menor que o calor dos reagentes, certo? A gente fez uma análise química aqui e chegou nessa conclusão, tudo bem? Vamos pegar isso aqui agora e jogar nessa equação aqui matemática. Então, pensem comigo, ó. Eu tenho uma coisa pequena aqui, uma coisa pequena, menos uma coisa grande, certo? Porque o reagente é maior que o produto. Uma coisa pequena menos uma coisa grande, vamos pensar assim, ó, uma coisa pequena, 2 menos 10, que é uma coisa grande. Vai dar o quê? Menos 8, certo? Não importa o que você fazer, se você pegar uma coisa pequena e tirar de uma coisa grande, vai dar o quê? Vai dar um resultado negativo, certo? Então, ó, meu ΔH num processo exotérmico é sempre negativo. Sempre, professora? Sempre. ΔH negativo, o processo é exotérmico. Beleza? Tranquilo? Guarda essa informação lá no coraçãozinho também, junto com a formulinha do ΔH. Certo? Por quê? Porque, gente, tem questão que é só para você analisar o ΔH. Olha lá o ΔH e ele fala, é um processo exotérmico ou endotérmico? Aí tá lá negativo, você já sabe que é exotérmico, acabou. Tem segredo, não tem dificuldade nenhuma. Tudo bem?
pro pessoal que já conhecia a termoquímica, já deve saber disso, que o ΔH é sempre negativo, mas às vezes não sabe por quê. Por isso que eu trouxe essa partezinha aqui, ó, que a gente faz a análise química e coloca aqui na fórmula, e daí entende por que o ΔH de um processo exotérmico sempre é negativo. Tranquilo? Aí agora não podia faltar, não é mesmo? Sempre num assunto de química tem o quê? Um querido gráfico, cadê ele? Aí, ó. Então, a gente viu lá em gases que é super comum aparecer gráfico e a gente está vendo aqui de novo mais um gráfico. Aqui a gente tem um gráfico da entalpia. Esse gráfico é extremamente importante, pessoal. Para várias resoluções de exercício, a gente tem que saber interpretar o gráfico da reação termoquímica. Então, vamos entender como que ele funciona. Olha, aqui a gente tem um gráfico, olha, aqui no eixo Y, a gente está com a entalpia dessa reação, e aqui no eixo X a gente tem o que ele chamou de caminho da reação, então é o que vai acontecendo com a reação conforme o tempo vai passando. Então, ó, se a entalpia dos meus reagentes é maior, ela tá aqui, olha, ΔR, reagentes, tá vendo? Ela não vai, então, liberar calor? Vai, né? Porque é um processo exotérmico. Então, se ela libera calor, ó, tudo isso aqui, ó, todo esse caminho que ela fez aqui, ó, é o caminho do calor que ela tá liberando. Então, ela liberou tudo isso aqui de calor e foi para onde? Aqui, ó. Aqui tá a entalpia dos meus produtos. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que é comum aparecer? Um gráfico desse, assim, aí pede para você calcular o ΔH. O ΔH é essa diferença aqui, olha. É só fazer esse menos esse. Tudo bem? Ah, e qual é a entalpia dos meus reagentes? Tá aqui, ó. Aqui nesse patamarzinho aqui em cima. E dos meus produtos? Tá lá embaixo, ó. Certo? Então, não decorem o gráfico, gente. Vamos entender como que ele funciona, tudo bem? Que daí fica menos coisa pra vocês decorar. Então, ó, reagente tá aqui em cima. Ele vai liberar o calor, porque é um processo exotérmico. E o produto tá aqui embaixo. Sucesso, gente. Tranquilo aqui. Alguma dúvida? Se vocês tiverem, se comuniquem aí comigo, ok? Vamos pro próximo processo, então. Agora a gente tem os processos endotérmicos. Vamos seguir a mesma linha, então, que a gente seguiu nos exos, ó. A gente já viu que endo é quando o reagente, perdão, vai absorver esse calor e aí ele vira produto. Tudo bem? Então, é uma absorção de energia, o meio esfria. Vamos agora relacionar isso com a formulinha que a gente aprendeu. Então, olha, vamos lá. Eu, reagente, vou absorver o calor. Então, eu não tinha esse calor. Aí, quando eu absorvo ele, eu viro produto. Então, quem é que tem mais calor aqui? O reagente ou o produto? O produto, ó. O calor do produto é maior. Por quê? Porque o reagente absorveu o calor e aí virou produto. Então, o reagente não tinha esse calor, absorveu ele e virou produto. Tudo bem? Então, ó, o calor no processo endotérmico, o calor dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, que o calor dos reagentes. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Uma coisa grande menos uma coisa pequena. Então, aqui a gente tem... Ui, tá travando, pessoal? Eu vou parar um pouquinho para ver se destrava. Ó os perrengues do EAD, né? Ótimo. Vamos ver se a do Han volta ali. Aí a gente já continua. Peraí. Então, vamos lá. Ai, acho ótimo quando trava. Então, gente, ó. Isso, beleza. Então, o Han já falou ali que deu certo. Vamos lá, gente. Ó, eu vou tirar uma coisa grande de uma coisa pequena. Então, vamos lá. 10 menos 2 dá quanto? 8. 8 positivo. Por isso que um processo endotérmico sempre tem o ΔH positivo. Sempre, professora, sempre. Outra coisa que vocês podem guardar no coração de vocês que não muda. ΔH de processo endotérmico é sempre positivo. Por causa disso aqui. Tudo bem? Então, ΔH maior que zero quer dizer que ele é positivo. Vamos ver o gráficozinho dele? Tá aqui, ó. Ó que gráfico bonito, ó. Então, os meus reagentes, que estão aqui embaixo, o que acontece com eles? Eles vão absorver uma certa quantidade de energia e aí vão virar os meus produtos. Beleza? Então, o gráfico do processo endotérmico sobe, porque absorve. E o... Travou, voltou. Ótimo. E olha, quando chove, ele penetra e trava, hein? Vamos torcer para não travar. E
Ali no processo exotérmico, o gráfico do processo exotérmico, ele desce, ó. Beleza, gente? Então, um desce porque tá liberando energia, então ele vai descer. E o outro sobe porque tá absorvendo energia, então aumenta a quantidade de energia. Beleza, pessoal? Belezinha? Espero que tudo bem, tudo certo. Ó, só agora, com esse tempinho de aula, vocês já aprenderam endotérmico, exotérmico, formulinha para calcular a variação do processo. Analisamos a formulinha e já vimos os dois tipos de gráfico, tudo bem? Vamos continuar então aqui, ó. Ah, isso aqui é importante. Então, ó, até agora, lembra que a gente estava colocando? Ai, absorveu o calor? Absorveu. Então, a gente colocava tantos de calor lá no reagente, porque estava absorvendo. Liberou calor? Liberou. Então, a gente colocava tantos de calor lá no produto, porque estava liberando, certo? Aquilo lá eu mostrei para vocês só para vocês entenderem como funciona isso de absorver calor e liberar calor. Como que a gente vai trabalhar com entalpia agora? Apresento para vocês uma equação termoquímica, uma reação termoquímica aqui, então, ó. Então, eu tenho a equação química normal, que vocês já estão cansados de saber, ó. Reagente desse lado, produto desse, moleculinha, número de mol, certo? O que a gente tem de novo aqui? Olha o que a gente tem aqui no final, a gente tem um ΔH. O que esse ΔH está falando para mim? Ele está falando para mim qual é o calor daquela reação química. Qual é o calor que está sendo liberado, ΔH negativo, ou qual é o calor que está sendo absorvido por ela, ΔH positivo. Então, agora a gente não vai colocar calor aqui na reação. A gente vai colocar o calor lá no finalzinho dela, ó, aqui. E o sinal vai indicar para mim se está sendo absorvido ou se está sendo liberado. Tudo bem? Isso aqui é uma equação, então, termoquímica. Vamos utilizar bastante, vai aparecer bastante para vocês. E é super importante entender ela. Então, vocês entenderam, pessoal, como que ela é, ó, desse jeitinho aí. O ΔH lá no finalzinho, o sinalzinho dele. Tudo bem? Pode continuar agora? Olha, vocês falem comigo, hein? Não me deixam no vácuo. Esse calor pode ser dado em cal também. Pode ser dado em caloria. Geralmente, quando a gente trabalha com... por exemplo, tem aqueles exercícios, o atleta vai comer tantos barrinhas para absorver caloria, para correr a maratona. Então, daí quando a gente fala em comida, às vezes, aí aparece mais em caloria, tudo bem? Mas é bem mais comum aparecer em quilojoules, por isso que eu trouxe os exemplos aqui, a maioria em quilojoules, ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos agora que vocês já sabem o básico, a base da termoquímica, sim, em si, a gente vai começar a desbravar aí um pouquinho da entalpia, o que ela significa, como faz para calcular ela, tudo bem? Então, a gente vai começar aqui com essa famosa chamada entalpia de formação. Então, a entalpia de formação é aquela energia envolvida na formação, que é a síntese, de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Ok, essa é a definição de entalpia de formação. Mas, vamos estar aqui analisando essa frase aí para a gente lembrar alguns conceitos importantes nela. Então, o primeiro, ó, substância simples. A gente também viu lá na nossa primeira aula presencial. Ai, tenho vontade de chorar toda vez que eu falo da aula presencial. Então, ó, o que era uma substância simples, gente, que a gente viu lá? Substância formada por apenas um elemento químico, certo? Vocês lembram lá, ó? H2Cl2, Fe, Hg, O2. Então, eu só tenho um elemento químico aqui, ó. Eu só tenho hidrogênio, cloro, ferro, mercúrio. Então, é tudo substância simples, tudo bem? Substância simples formada apenas por um elemento químico. Tranquilo? Deu aquela puxada lá na memória, certo? E o que seria esse estado padrão que apareceu aqui? Estado padrão, então, é quando eu tenho a minha substância submetida a 25 graus Celsius e 1 bar de pressão. Certo? Tranquilo? Sem segredo. O que seria, então, essa entalpia de formação? Trouxe um exemplinho aqui para vocês, ó. Cadê? Entalpia de formação da água líquida, por exemplo, ó. Energia envolvida na formação de 1 mol de uma substância, certo? Então, eu estou formando 1 mol de água líquida, H2O líquido, a partir de substâncias simples. H2 é uma substância simples e O2 é uma substância simples.
Qual é a entalpia de formação da água, então? Da água líquida? Tá aqui, ó, menos 286 kJ por mol. Tudo bem? Então, a entalpia de formação é isso. Mas daí, vocês lembram que eu falei lá no começo da aula que a gente não consegue calcular qual é a entalpia de uma substância? A gente não consigo isolar ela, ir lá com o meu termometrinho, com o meu alguma coisa e calcular a entalpia dela. Não, eu calculo a entalpia da reação, certo? Então, nisso então eu tenho essa reação química aqui. Então, essa é a entalpia da reação. Por que é a entalpia de formação da água também, professora? Como assim? Então, o que o pessoal fez na época? Eles pegaram uma coisa muito importante, que vocês têm que guardar também no coração, isso aqui que eu vou falar agora, ó. Toda substância simples, que a gente já viu o que é, substância formada por só um elemento químico, no estado padrão, coloquei aqui de novo, ó, 25 graus Celsius e 1 bar. E na sua forma alotrópica mais estável. Nossa, professora, falou grego agora. Calma aí, que a gente já vai ver também isso. Tem a entalpia H igual a zero. O que isso significa, então? Vamos primeiro, então, destrinchar essa frase aí. Toda substância simples, já vimos que é formada por apenas um elemento químico. No estado padrão, já vimos o que é também. Na sua forma alotrópica mais estável. Alotropia não é estranho para vocês também, porque a gente já viu juntos. Mas vamos relembrar, né? Porque relembrar é viver, não é mesmo? Então, o que é a forma alotrópica mais estável? Lembra lá que a alotropia é quando eu tenho substâncias simples, só que são diferentes entre si. O que isso significa? Ó, O2 é uma substância simples, é formada só por oxigênio. O3 também é uma substância simples, mas ele é diferente do O2, certo? Então, eles são dois alotrópicos, ok? Então, lembramos lá que é alotropia? Opa! Lembramos. Como eu vou saber qual é a forma mais estável dele, a mais comum? Quem é mais comum de aparecer, gente? No estado padrão, 25 graus Celsius e 1 bar. O2, que é o que a gente respira todo dia, todo momento, ou O3, que é o gás ozônio lá da camada de ozônio. Qual que é mais comum? Para nossa alegria, para nossa sobrevivência, o O2 é mais comum, certo? Então, toda vez que vocês virem um O2 em qualquer reação química que seja, qual vai ser a entalpia dele? Zero. Gente, essa informação aqui, ó, é primordial para vocês fazerem qualquer exercício de cálculo de entalpia. Viu uma substância simples lá? É zero, certo? Já vi gente fazer, eu, quando era aluna, e já vi gente fazendo exercício também, fica lá 3 horas tentando lembrar qual é a entalpia do O2. Ai, mas o exercício não deu, mas isso, mas aquilo. É zero, gente. Zero, olha que simples. Zero. Beleza? Pareceu substância simples? Zero. Tranquilo? Espero que sim. Vamos ver, então, para que essa informação é útil para a nossa vida. Só que antes de continuar, eu trouxe aqui para vocês, só para a gente lembrar, que a gente viu alotropia no começo do ano. Eu trouxe aqui, ó, quais são as formas alotrópicas mais comuns que tem. Tudo bem? Então, ó, a gente viu de alotropia o carbono, o oxigênio e o enxofre lá no começo da aula. No começo do ano. Lá na nossa aula sobre estados físicos e suas mudanças. Então, ó, lembrando lá que o carbono tem essas 4 formas de alotropia. O mais comum deles é o carbono grafite. Infelizmente, né? Podia ser o diamante, a gente tava todo mundo rico, mas não. Então, gente, o carbono grafite, apareceu o carbono grafite lá para vocês na equação química, a entalpia dele é zero. Acabou, certo? O oxigênio é o gás oxigênio, o O2 que a gente acabou de ver. E o enxofre, que tem o rômbico e o monoclínico, o rômbico é o mais comum. Então, a entalpia dele apareceu lá, no estado padrão é zero. Tranquilinho, pessoal? Para que isso vai ser importante para a gente? Eu trouxe aqui um exemplo para ilustrar e ficar bem claro, ok? Então, a gente tem a equação termoquímica aqui de formação do dióxido de carbono, ó. Então, o que eu tenho aqui? Carbono grafite reagindo com gás oxigênio e formando 1 mol de CO2 no estado gasoso. A entalpia de formação dele é menos 394 kJ por mol, certo? Então, a gente já sabe que para formar o CO2, a gente vai liberar isso aqui de energia.
beleza? Vamos calcular, então, a entalpia de formação dele? Vamos ver qual que seria a entalpia dele? Vamos. Lembrando lá da nossa formulinha de entalpia, então, a variação da entalpia da reação é igual à entalpia dos produtos. Negócio não sai da frente. Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Beleza, então a gente tem aqui, ó, quem são os nossos produtos? O nosso produto, no caso, é o CO2. Então, eu vou ver a entalpia do CO2. E quem são os nossos reagentes? É o carbono grafite e o gás oxigênio. Mas qual é a entalpia deles que a gente já viu? São substâncias simples? São. Então, a entalpia deles é zero. O que significa, gente? Eu vou sumir com essa parte aqui da reação química, da minha equação, no caso. Vou sumir com ela, ó. Sumir. O que eu tenho, então? Eu tenho que a variação da entalpia da reação química é igual à entalpia do CO2. E então, ele deu lá que é menos 394 quilojoules, é igual à entalpia do CO2. Então, eu sei que a entalpia do CO2 é igual ao ΔH da reação. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem aqui o quê? Se eu descer muito, ele aparece ali. Então, a gente tem ali na conclusão, sai? Isso, a gente tem que a entalpia de formação é igual à entalpia da substância. Tudo bem? Vocês entenderam, então, como que a gente usa essa entalpia igual a zero da substância simples? Tá tranquilo? Pode continuar? Fala comigo aí, pessoal, no chat. Para eu saber se tá tudo bem, tá indo muito rápido. Se manifestem aí com a prof. Pode continuar. Então, tá bom. Tá bom nessa velocidade? Tá muito rápido? Falem aí. O professor, na aula presencial, pede para todo mundo ficar quieto. E na aula online, ele pede para as pessoas falarem. Exatamente. Nós estamos tendo crise de identidade, gente. É isso aí. Então, beleza. Trouxe aqui, então, um exercício para ilustrar como que vai funcionar isso. Tudo bem? Na aula de gases eu não coloquei exercício, me senti mal, e aqui dessa aula, então, eu trouxe alguns para a gente fazer e para ajudar vocês lá na lista também, ok? Então, vamos ler esse exercício aqui, ó. A etapa fotoquímica da fotossíntese é conhecida como reação de Claro, pois ocorre somente na presença de luz. A reação da fotossíntese pode ser representada simplificadamente por... Então, a gente tem aqui, ó, que 6 mols de CO2 reagem com 6 mols de H2O, formando a glicose. É glicose isso aqui? Eu acredito que seja. E mais 6 mols de O2. Tudo bem? Gente, eu espero que seja glicose isso aqui, que agora me deu um branco aqui. Ok. Então, gente, o que ele tá dizendo aqui, ó? Falaram ali que é glicose. Muito obrigada, Murilo. Então é glicose mesmo, gente. A prof deu um branco aqui nela. Essas moléculas orgânicas são muito confusas para mim. Conhecendo as entalpias padrão de formação das substâncias abaixo, calcule o ΔH da reação de fotossíntese. Então, ele deu aqui para vocês, ó, que a entalpia do CO2 é menos 393 kJ por mol. A da água é... Desapareceu. Menos 241 kJ por mol. E a da glicose é menos 991 kJ por mol. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que calcular qual é a entalpia da reação. Vou pegar lá a minha formulinha bonitinha, certo? Então tá, vamos a ela, então. Quem são os meus produtos? Ó, meu produto é a entalpia da glicose e a entalpia do CO2, certo? Porque eu tenho 2 produtos, então eu vou somar as entalpias deles aqui. E os meus reagentes, quem são? É o CO2 e o H2O, certo? Então, menos a entalpia do CO2 e a do H2O aqui. Tudo bem? Vamos substituir agora esses valores? Vamos. Ele me passou a entalpia do CO2, do H2O e da glicose. Por que será que ele não passou a entalpia do O2 para mim? O2, gente, substância simples, some com a entalpia dele. Certo? Olha que maravilha. É a parte da resolução do exercício mais legal. Você vai lá e corta ele, some com ele, não te interessa, não precisa dele. Substância simples não é interessante aqui na entalpia. Tudo bem? Agora que eu já fiz isso, vamos substituir então, ó. Eu sei que eu tenho 1 mol de glicose, então a entalpia dela é menos 991, tá aqui. A do O2 eu já joguei fora. Menos. Entalpia do CO2.
A entalpia do CO2 é menos 393 quilojoules por mol. Tudo bem? Mas quantos mols de CO2 eu tenho, gente? 6 mols. Então, o que eu tenho que fazer aqui? 6 vezes a entalpia dele. Tudo bem, pessoal? Fiz esse exercício para lembrar vocês disso. A entalpia, ele geralmente me passa quilojoule por mol. Se eu tenho 6 mols, eu tenho que multiplicar essa entalpia, certo? Mas a entalpia da água, então, a mesma coisa para a água, ó. Eu tenho a entalpia da água, mas ela é por mol. Então, eu tenho que multiplicar ela pela quantidade de mols que eu tenho, que também é 6. Então, 6 vezes menos 241 quilojoules. Certo? Tranquilo? Professora, e se eu balancear a equação errado? Balanceou a equação errado, vai calcular a entalpia errado. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente começou a ver lá cálculo estequiométrico, o quanto é importante saber balancear uma equação química, tudo bem? Aqui na nossa ele deu balanceada, sucesso. Mas, quando ele não dá, a gente tem que balancear. Tudo bem? Agora que eu já coloquei bonitinho cada entalpia, junto com cada número de mol, eu vou fazer o quê? Vou desenvolver essa matemática aqui, né? Ó, multipliquei por 6 esse aqui, deu esse valor aqui. Multipliquei por 6 aqui, deu esse aqui também. E agora eu vou fazer o quê? Somar tudo isso aqui. Então, ó, menos 991, menos 3.804, vai dar mais 2.813 quilojoules, certo? Pessoal, cuidado aqui, hein, ó, fiquem de olho. É um menos o valor que está dentro do parênteses. Então, a regrinha de sinal lá da matemática. Como que era a musiquinha? Sinais iguais é mais e sinais diferentes é menos. Isso aí. Nem cantei, mas eu acho que tinha uma música na época, mas é isso aí. Tudo bem? Então, menos com menos dá mais. Isso aqui ficou mais 3.804. Aí fica menos 991, que dá mais 2.813 quilojoules. Certo? Então, essa é a variação da entalpia da reação da glicose na fase de claro. Tranquilo? Sucesso? Vamos continuar, então? Porque agora... Ah lá, o pessoal aprendeu na decoreba a regra dos sinais. Eu também, mas depois eu descobri que tinha uma música, quando eu já tinha decorado. Fazer o quê? Agora, gente, a gente vai ver, na minha opinião, a principal entalpia de todas as que existem, que é a entalpia de combustão. Por que ela é tão importante? Gente, a combustão gira a nossa vida, né? Ela faz lá, a combustão tá na usina, ela tá no carro que a gente anda. Então, ela tá em todo lugar. E o vestibular adora ela, obviamente. Então, o que eu quero relembrar com vocês, antes de mais nada? Quais são as reações de combustão? O que significa, o que é uma combustão? Então, a combustão é um nome bonito, químico, para falar que tá pegando fogo, bicho, alguma coisa. Então, tá pegando fogo alguma coisa lá, tá? É um processo de combustão, que a gente fala no modo químico mais bonito, tudo bem? Então, a gente chama de combustão isso. E o que é uma reação de combustão, então? Aqui, no caso, 99% dos casos de combustão são com combustíveis orgânicos, então é a famosa gasolina, que a gente abastece nosso carro, é o famoso etanol, que a gente também abastece nosso carro, e ele vai entrar em combustão lá para andar, certo? O que acontece aqui? Existem dois tipos de combustão, gente. A combustão completa e a combustão incompleta. Tudo bem? O que muda nelas? Vamos ver. Vamos começar com a combustão completa, que é a que mais aparece, é a mais comum. Professor, eu tenho que saber isso, assim, decor? Tem, sabe por quê? Vou contar para vocês. Tem muito questão, principalmente segunda fase de vestibular, que fala o seguinte. Eu tô lá com a minha gasolina... Não falo desse jeito, né? Falo do jeito mais chique. Mas eu tô lá com a minha gasolina e ela vai entrar em combustão, tananã, tananã. Ok. Aí ele fala assim, letra A. Escreva a reação de combustão dessa gasolina. Então, você tem que saber montar uma equação de combustão. Tudo bem? Mas olha aqui comigo como ela é fácil. Uma reação de combustão é quando eu pego um combustível e eu reajo com o que a gente chama de comburente. Que eu vou chamar aqui com vocês de O2, porque o O2 é o comburente na maioria dos casos. Então, combustão, eu reajo combustível com comburente. Então, eu vou reagir o combustível com o O2 sempre. Estão vendo aqui, ó, combustível mais O2 na completa e combustível mais O2 na incompleta. Difícil tá aqui? Não, não é. Vamos ver o que acontece daí. Na combustão completa, a gente tem bastante O2 lá disponível.
Aí o CO2 aqui reage bastante com esse combustível e vai formar o CO2, que é o monóxido de carbono, que faz mal pra gente, e água. Tudo bem? Olha que fácil. Combustível mais O2 forma CO2 mais água. Certinho? Beleza? Aí na combustão incompleta, o que acontece? Eu tenho pouco O2. Eu não consigo fazer com que não tenha O2 suficiente para reagir com todo o combustível. Por isso que nos meus produtos a gente vai ter menos oxigênio do que na completa. Na completa eu formava CO2. Na incompleta eu vou formar só CO. Sumir com um O. Porque eu não tenho oxigênio disponível. Certo? Então, na incompleta eu posso formar CO mais água. Ou eu tenho tão pouco, mas tão pouco oxigênio que eu formo, que é aquela famosa fuligem que fica lá no finalzinho da combustão. Quando você taca fogo em fogueira, vai ficar fogo, sabe? Então é isso aí, tudo bem, gente? Então existe combustão completa, que forma CO2 mais água, e existe a combustão incompleta, que pode formar CO mais água ou carbono grafite mais água. Professora, o exercício vai falar para mim se ela é completa ou não? Geralmente ele fala, é uma combustão completa, você tem que saber que é isso aqui. Se ele falar que é incompleta, ele dá alguma dica também se vai ser a incompleta primeira ou a incompleta segunda. Ele vai provavelmente falar que tinha pouco oxigênio, muito pouco, daí vai ser a segunda. Ou pouco oxigênio, daí vai ser a primeira. Tudo bem, gente? Certo? Então, vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui eu quero que vocês copiem isso aqui, ó. Essa parte aqui. E gruda aí, ó, no quarto de vocês, na cabeça, em cima da cama. De algum jeito, hein? Tranquilo? Espero que sim. Agora que a gente já lembrou sempre. Então, sempre lembrando que combustão, a gente está vendo aqui combustão com combustíveis orgânicos, tudo bem? Aí tem outros combustíveis, tipo hidrogênio, que daí é uma combustão diferente. Mas quando a gente está com combustível orgânico, é essa aqui. Aí sempre vai ser combustível mais O2, certo? Sempre, sempre, sempre. Tanto na completa quanto na incompleta. O que muda são só os produtos. Beleza? Agora que a gente já lembrou qual é a reação de combustão, a gente então vai entender o que é uma entalpia de combustão. Então, olha que simples, pessoal. É a energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. Simples. A energia. A gente estava vendo entalpia de formação, que era a energia liberada na formação. E tananã, e tananã. Aqui é energia liberada na combustão. Certo? Tudo bem? Agora pensem comigo aqui, ó. Não existe coronavírus no mundo. A gente está numa festa junina, numa aglomeração imensa, maravilhosa, com aquelas comidas típicas. O que tem na festa junina? Tem pé de moleque, tem algodão doce, tem canjica. Eu adoro cachorro-quente, tem cachorro-quente também, tudo bem? E aí tá frio. E a gente vai lá na fogueira. A fogueira, como eu falei, é um processo de combustão, né? Tá pegando fogo é combustão. E a gente não vai na fogueira para se esquentar? A gente coloca a mãozinha lá, fica assim, encolhidinho, bonitinho, quentinho. Por quê? Será que a fogueira, ela libera calor, então? Ou ela absorve calor? Se a gente vai lá para se esquentar, ela tá liberando calor. Daí a gente aproveita desse calor que ela tá liberando para se esquentar, tudo bem? Entenderam aí? Espero que sim. Meu exemplo de festa junina, que eu tô assim no clima. Não vai ter esse ano, mas eu estou no clima. Então, pessoal, se ela tá liberando calor pra gente, tudo aquilo que libera calor é um processo exotérmico. Então, toda combustão, toda, mais uma vez, toda combustão é um processo exotérmico. Toda, professora, toda. Então, se a combustão é sempre um processo exotérmico, isso significa o quê? Que o ΔH de toda a combustão, olha aqui, ó, é negativo, isso mesmo. Sempre, 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 sempre. Tudo bem? Tem que ter isso na cabeça? Tem. Toda combustão libera calor, é um processo exotérmico. Beleza? Mas essa aí é tranquilo. Gente, sempre lembra, pegou fogo, tá quente, calor, libera energia. Então é exotérmico. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? O que a gente tem aqui, então? Trouxe um exercicinho para vocês treinarem. Então, a gente tem aqui, ó, a combustão completa do álcool etílico, C2H6O.
Então, a gente tem aqui, ó, que 1 mol de C2H6O, sofrendo combustão completa, ó, formando CO2 mais água, ele libera para mim menos 1.367 quilojoules por mol, certo? O que acontece? O exercício quer saber o calor liberado na combustão completa de 5 mols do álcool etílico. Agora, ó, olha só como é simples. A gente já viu o cálculo estequiométrico. Isso aqui, gente, é o quê? Uma regra de 3, que vocês já estão cansados de fazer. Então, eu trouxe esse exercício aqui para mostrar para vocês que a combustão, ela a combustão não, né? Que a entalpia da reação química, ela é proporcional sempre ao número de mols que eu tenho. Então, se 1 mol libera menos 1.367 quilojoules, 5 mols vão liberar X. E aí é só eu multiplicar em cruz e fazer tudo aquilo que a gente já fez lá no cálculo estequiométrico, que eu vou chegar na minha resposta de menos 6.835 quilojoules. Tranquilo, né, gente? Bem de boinha. Então é só eu fazer aqui, ó, a relaçãozinha. Se lá atrás a gente multiplicava, porque tinha mais mols, porque ele tinha passado de 1 mol só, aqui também a gente segue a mesma linha de raciocínio. Beleza? Tranquilo? Estamos finalizando já a aula, pessoal. Achei que não ia dar tempo de ver tudo, mas vai dar sim, ó. E aí, a gente viu até agora um método para calcular o nosso ΔH, né? Vamos ver se tem aqui. Ih, vai estar muito longe, então vamos só falar lá. A gente viu o método que eu digo que é o principal para calcular o ΔH, que é a formulinha, né? A formulinha de H dos produtos menos H dos reagentes. Linda, maravilhosa, bonita. Mas tem exercício que ele não vai ser legal, ele não vai passar para você qual é a entalpia do seu produto, qual é a entalpia do seu reagente para você usar a fórmula. E aí, o que vai acontecer? Existem 2 outras fórmulas de calcular a entalpia dessa reação química, que é o que a gente vai ver agora, que são maneiras alternativas de calcular o ΔH da minha reação. Tudo bem? Elas são mais complicadas? Elas não são assim tão simples quanto usar uma simples fórmula, mas elas também não são impossíveis, a gente vai ver agora, tudo bem? Então, a primeira forma delas é a lei de Hess. Chama esse nome, tem esse nome aqui de lei de Hess, porque o moço que estudou chamava como Hess. Muito bem, gente, é isso aí. Então, o Hess estava lá estudando os calores envolvidos na reação, e ele fez várias reações químicas, ele chegou na seguinte conclusão, que o calor trocado em uma reação global, então eu tenho uma reação lá principal, só que essa reação principal ela é constituída por várias outras reações, que somando a gente chega nela. Meu Deus, parece que estou falando grego, né? Mas vocês já vão ver que é simples. Então, ó, o calor trocado em uma reação global, constituída por várias etapas, será a soma dos valores das etapas envolvidas no processo. Meu Deus. Aí ele trouxe essa formulinha aqui pra gente, falando que o ΔH da reação global é igual ao ΔH da reação 1, mais ΔH da reação 2, mais ΔH da reação 3, e por aí vai. O que significa isso, professora? É impossível? Meu Deus, tem que somar a equação química? Vai, mas vocês já sabem somar, hein? Que a gente já fez vários juntos. Por exemplo, aqui, nada mais claro do que um exemplo para a gente entender. Eu tenho aqui, ó, o carbono grafite reagindo com 2 mols de H2, formando CH4. E eu quero saber qual é o ΔH dessa reação. Tudo bem? Aí, o exercício me passou isso aqui, ó, de informação. Ele me deu uma equação química onde o carbono grafite reage com O2 e forma CO2, liberando menos 94 kJ por mol. Ele me deu essa equação aqui, onde o H2 reage com o O2, formando H2O, liberando 68 kJ por mol. E por último, ele me deu essa reação aí, que o CO2 reage com 2 mols de H2 e forma CH4 mais 2 mols de O2, absorvendo 203 kJ por mol. Ok, então vamos lá. Essas são as informações que a gente tem. Apareceu isso aqui para vocês? O que vocês têm que pensar? Vocês vão trabalhar com isso aqui. De alguma maneira, somando essas equações aqui, essas 3 que ele deu, você tem que chegar nessa aqui. A lei de Hess é basicamente isso. E, para chegar nisso aqui, o que vocês podem fazer com essa equação química aqui? Agora vem a parte mais legal, gente. A gente pode fazer várias coisas com as equações. A gente pode multiplicar ou dividir essa equação aqui
Desde que a gente faça a mesma coisa com o ΔH, tudo bem? Eu posso inverter essa equação química. O que seria inverter? Eu posso pegar esse produto aqui e transformar ele em reagente, e pegar esses dois reagentes aqui e transformar em produto. Se eu inverter a equação química, eu tenho que inverter o sinal do ΔH, tudo bem? E eu também posso somar as equações, que é o que a gente vai fazer lá no final. Tudo bem até aqui, gente? Se manifestem aí, porque a lei de Hess ela pode ser bem complicada. Então, eu não quero atropelar as coisas, eu quero que vocês entendam passo a passo. Certo? Por favor, falem aí comigo. Então, ó, a gente de alguma maneira tem que pegar isso aqui e chegar nisso aqui. Beleza? Qual é a minha dica para vocês? Vocês falaram que tá tudo certo, vamos continuar. A gente vai fazer assim, ó. Olha que simples, passo a passo. Eu tenho carbono grafite aqui no reagente, certo? Tenho carbono grafite no reagente. Vamos ver essas equações que ele me deu e ver aonde que eu tenho carbono grafite também. Eu tenho carbono grafite aqui na primeira, ó, que maravilha. Beleza, então, já sei que eu vou usar a primeira equação para alguma coisa. Se eu tenho carbono grafite na primeira, ele tá onde? No produto ou no reagente aqui? Ah, ele tá no reagente. Ah, e eu também quero ele no reagente. Beleza, então, vou precisar inverter a minha equação? Não vou. Porque eu quero ele no reagente e ele tá no reagente? Beleza, então. Tranquilo? Tá, agora vamos para a quantidade. Eu quero 1 mol de carbono grafite, certo? Certo. E quantos mols de carbono grafite que eu tenho? 1 também. Então, beleza, vou precisar multiplicar ela? Não. Vou precisar dividir ela? Não também. Então, o que eu vou fazer com a equação 1? Vou manter ela. Não vou nem mexer, nem multiplicar, nem nada. Eu só vou copiar ela. Simples, hein, gente? Vamos agora fazer a mesma coisa para o segundo reagente aqui. Agora, eu tenho aqui de reagente, ó, 2H2. Eu tenho de reagente H2, né? Vamos só ver a substância primeiro. Vamos procurar H2 em uma dessas equações aqui, ó. Ó, eu achei H2 aqui na segunda equação, ó. O H2 tá aqui. Beleza? Se o H2 tá aqui, ele tá onde? No reagente. Eu também quero ele no reagente. Vou ter que inverter ela? Não. Então, se eu não tenho que inverter ela, beleza. Tá ali quietinha já. Vou copiar ela igualzinho tá aqui. Mas, vamos para a quantidade agora. Eu quero 2 mols de H2. E quantos mols de H2 eu tenho aqui no meu dado? 1 só. Então, o que eu tenho que fazer com essa equação aqui? Eu tenho para ficar do jeito que eu quero. Eu não quero 2 mols de H2, então eu vou ter que multiplicar a equação toda, inclusive o ΔH, por 2. Beleza? Então, aqui na equação 2, eu vou manter ela, não vou inverter, porque eu quero ele no reagente, ele está no reagente. E eu vou multiplicá-la por 2, porque eu quero 2 mols, e aqui só tem 1. Beleza? Vocês já estão achando difícil? Acho que fazendo passo a passo, assim, tranquilinho, não tem segredo, tá, gente? Não tem como se perder. Vamos ver agora a última parte da nossa equação, ó, o CH4 aqui. Então, ó, isso, é só pegar a manha, tem que ir treinando lá, mas eu coloquei uns exercícios na lista para vocês treinar. Então, eu tenho o CH4 aqui agora. Ele tá onde? No produto. Vamos procurar o CH4 aqui, ó. Eu tenho o CH4 na terceira equação. E ele também está no produto. Então, não preciso inverter ele. Sucesso, então. Beleza? Vamos ver agora a quantidade. Eu tenho 1 mol de CH4 e eu também tenho 1 mol de CH4 aqui. Então, beleza. O que eu vou fazer com a equação em 3, então? Só copiar ela. Vou manter ela. Certo? Tranquilo? Agora que eu já sei o que eu vou fazer com as equações, ó. Então, ó, a primeira eu copiei certinho. A segunda eu multipliquei por 2. Beleza? Multipliquei a equação inteira, ó. Então, antes era 1 mol, meio mol e 1 mol. A hora que eu multipliquei ela por 2, ó, ficou 2 mols. 1 mol, que era meio, né? Meio vezes 2 é 1. E 2 mols. E o ΔH também eu multipliquei, ó. Antes era menos 68 quilojoules. E agora ficou menos 136 quilojoules. Beleza? E a terceira eu também copiei, ó. Mantive ela aqui bonitinho. Agora, gente, prestem atenção nessa parte. Porque às vezes é comum ter dificuldade na hora de somar as equações. Fez até aqui bonitinho e daí na hora de somar se confunde. Então vamos com cuidado também, ó. Vou pegar o primeiro termo aqui, ó. Carbono grafite. Eu tenho mais algum carbono grafite do lado dos reagentes, ó? Não, né? Então eu tenho um carbono grafite do lado dos reagentes.
Eu tenho carbono grafite do lado dos produtos? Não também. O que eu vou fazer, então? Vou copiar ele. Cadê? Ah, meu Deus. Coloquei a animação errada. Então, vamos colocar aqui. Pronto, ó. Copiei o carbono grafite aqui embaixo. Perdão, gente. Tudo bem? Então tá. E agora... Cadê? Vamos pro oxigênio agora, ó. Eu tenho um oxigênio aqui do lado dos reagentes, tudo bem? Tenho. Tenho mais algum O2 do lado dos reagentes? Tenho também, eu tenho esse aqui, ó, do lado dos reagentes. Então, quantos O2 eu tenho no total do lado dos reagentes? 2, né, ó? 1, 2. 2 O2 do lado dos reagentes. Eu tenho algum O2 do lado dos produtos, gente? Tenho também, ó. Eu tenho 2 O2 aqui. Então, se eu tenho 2 O2 no reagente e 2 O2 no produto, no final eu não tenho oxigênio. Eu não tenho nada. Então, eu cancelo eles. Tudo bem? Cancelei o oxigênio. Não vou copiar ele na minha equação final. Vamos lá agora aqui, ó. 2H2 do lado dos reagentes. Não tenho mais nenhum H2 aqui do lado dos reagentes. E eu tenho H2 do lado dos produtos? Não também. Então, eu vou copiar o 2H2 lá embaixo. Certo? Agora eu tenho CO2 do lado dos reagentes, só 1 mol. Eu tenho CO2 do lado dos produtos? Tenho também, ó. CO2 aqui. 1 mol de um lado e 1 mol do outro. Posso fazer o que com ele? Cancelar. Certo? E para finalizar, ó, 2H2O. Eu tenho 2H2O do lado dos reagentes. Tenho H2O do lado dos produtos? Tenho também. E 2 mols também. Então, eu vou cancelar essa aqui também. Agora, eu só vou copiar tudo que sobrou. O que sobrou, ó? Carbono grafite do lado dos reagentes. 2H2 do lado dos reagentes, certo? E do lado dos produtos sobrou o CH4. Tá aqui, ó, copiadinho. Gente, agora reparem que legal, ó. Cheguei nessa equação aqui, ó. Essa equação aqui é igual a essa equação aqui do começo, que é a que eu quero descobrir o ΔH. Beleza? Se vocês somarem as equações e não der igual à equação que vocês estavam querendo chegar no começo, tem alguma coisinha errada. Aí vocês voltem lá, dão uma conferidinha se vocês multiplicaram certo, dividiram, inverteram e faz certinho lá, tudo bem? No final, a equação aqui do final tem que dar igual essa aqui pra gente chegar no ΔH. O que a gente faz agora para chegar no ΔH? Olha que simples. A gente soma todos os ΔHs. A gente tinha somado as equações? Tinha. Então, a gente vai somar os ΔHs também, ó. Então, eu vou pegar menos 94 kJ, que é esse aqui, mais menos 136 e mais 213, que vai dar a minha resposta no final, que é 17 kJ por mol. Então, o ΔH dessa reação aqui é 17 kJ por mol. E isso, gente, é a lei de Hess. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro aí para vocês? Ficou tranquilo? Falem aí comigo, hein? Não me deixem falando sozinha, por favor. Eu acho que ela aparenta ser complicada, mas na hora de fazer exercício, fica bem tranquilo, vocês vão ver. Beleza? E agora, gente, para finalizar, a gente tem a energia de ligação. A energia de ligação é um método de calcular entalpia que é meio novo. Eu falava isso antes, né? Que agora eu já não posso mais falar, porque na época que eu prestava vestibular, eu nem sabia o que era energia de ligação. Apareceu depois. Eu prestei vestibular em 2015, já faz 5 anos. Eu vou ter que parar de falar isso. Mas, de uns tempos pra cá, ela tá aparecendo e os vestibulares estão gostando de colocar ela. Então, vamos entender como que ela funciona. Ela também não é complicada, mas tem algumas partes dela que confundem. Então, vamos prestar atenção, ó. O que pode acontecer de ter mais produtos do que reagente? Pode sim, é normal. Quando a gente for estudar tipos de reação, a gente vai ver que, às vezes, eu saio de um reagente só e eu vou para 2 produtos. Pode acontecer normal, beleza? O que não pode acontecer é essa aqui, na lei de Hess, tá? É essa aqui, que você chegou aqui no final, dá diferente dessa aqui. Aí não pode. Beleza? O que é energia de ligação, pessoal? Ó, é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligação no estado gasoso. Estado gasoso porque é mais fácil de quebrar a ligação no estado gasoso, tá, gente? O que isso significa? Ó, por exemplo, aqui eu tenho A2. Então, eu coloquei esse exemplo aqui genérico só pra gente entender o que significa isso de quebrar a equação, de quebrar a ligação ou de formar ela, tudo bem? Então, ó, eu tenho aqui, ó, A2, que é o 1A ligado a um A, para formar um 2A, que seria A mais A.
tudo bem? Então, aqui eu vou ter que quebrar essa equação química, essa ligação química, perdão. Então, ó, pensem comigo, ó. Não sei se vocês estão vendo eu aí no vídeo, mas eu vou fazer aqui para vocês, ó. Eu tenho uma... Deixa eu pegar aqui a minha ligação química, ó. Eu tenho a minha ligação química aqui, tudo bem? E eu quero quebrar ela, não quero? Pensem comigo, ó. Eu quero quebrar essa ligação. Eu, professora Ana, quero quebrar essa ligação aqui das minhas canetas. O que eu vou fazer, então? Eu vou fornecer energia para essa ligação. Eu forneço energia para ela, mas o que a ligação faz com essa energia que eu forneci? Ela absorve, certo? Se ela absorve, quebrar uma ligação química é um processo endotérmico ou exotérmico? Ela está absorvendo, não está? Então, quebrar a ligação química é um processo endotérmico. Ela absorve essa energia que eu mandei e aí eu quebro a minha ligação. Beleza? Tranquilo? Espero que sim, gente. Agora, ó, pensem comigo. Aqui, ó, eu tenho... E aí, obviamente, aqui para finalizar, para eu quebrar essa ligação, eu vou ter uma quantidade X de energia, certo? Agora, gente, eu quero fazer o contrário. Eu estava indo daqui para cá, agora eu vou de cá para cá. Ó, eu tenho 2A, então eu tenho 2 átomos de A e eu quero formar A2. Eu quero formar essa ligação química. Beleza? Reparem que é a mesma ligação que eu quebrei lá atrás. Só que agora eu quero formar ela e não mais quebrar ela. Então, é como se eu tivesse um A e ele estava zanzando lá, esse átomozinho. E aqui eu tenho outro A e ele também está zanzando. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão se encontrar e vão, pá, formar essa ligação química. Na hora que eles formam essa ligação química, gente, é a energia que é liberada para tudo quanto é canto. Pensa lá na fusão do Dragon Ball. Esse exemplo também é antigo, porque eu não sei se vocês assistem Dragon Ball. Mas pensem lá, quem assiste. Isso, Rão, A é um átomo. Beleza? Hora que forma essa ligação, ó, pá, a energia é liberada para todos os lados. Então, por isso que formar uma ligação química é um processo exotérmico. Tudo bem? Só que reparem, ó, eu quebrei essa ligação e eu formei essa ligação aqui, ó. Quando eu formo, quando eu quebro, quer dizer, é X, porque é endotérmico, e quando eu formo é menos X, porque é exotérmico. Vamos agora parar de falar de letra, de A, de A de um lado, A do outro, e vamos fazer um exemplo de uma molécula química mesmo, ó. Reparem aqui, nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Ô, Liara, a prof vai fazer, falando assim, acho que por exemplo literal, com letra, talvez não fique claro. Eu vou fazer esse exercício agora aqui que eu trouxe para vocês, e aí, se caso você não tiver entendido, você me avisa de novo, tá? Que daí eu explico. Mas acho que com esse exemplo aqui, com número, vai ficar mais claro, ó. Então, vamos lá, ó. Eu tenho H2 reagindo com Cl2 e formando 2HCl. É essa informação que o exercício me dá. E ele me dá essa tabelinha aqui bonita, ó. Falando que a ligação de H com H tem uma entalpia de 436. A ligação de Cl com Cl tem uma entalpia de 242. E a ligação de HCl tem uma entalpia de 431. Reparem que ele não deu sinal, ele só deu valores, certo? Ele deu o módulo ali do valor, não deu sinal para mim. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Vamos ver. Ó, pensem comigo. Numa reação química, a gente tem aqui os reagentes, certo? E os produtos. A gente não quebra as ligações dos reagentes para daí formar as ligações dos produtos. Então, a gente desmonta as moleculinhas nos reagentes, certo? Então, vai quebrar as ligaçõezinhas para daí formar e juntar de novo as ligações lá nos produtos, tudo bem? Então, é isso que vai acontecer aqui, certo? Aqui nessa reação. Então, ó, eu tenho aqui, ó, H e H, H2. Então, eu tenho que quebrar essa ligação aqui, beleza? E eu tenho Cl e Cl, Cl2. Eu também tenho que quebrar essa ligação aqui, para daí eu formar o HCl que eu quero formar. Tudo bem? Então, ó, a gente viu lá que quebrar ligação é endotérmico, certo? Se é endotérmico, é positivo ou negativo, gente? Processo endotérmico. Endotérmico é positivo, tudo bem? Então, ó, se eu tenho a ligação de H com H e eu quero quebrar ela, eu sei que esse valor aqui que ele me passou é positivo, então.
Então, eu vou colocar aqui, ó, ele positivo mais 436. Tudo bem? Então, para quebrar essa ligação aqui, ó, eu forneço mais 436 quilojoules por mol. Certo? Vamos continuar aqui agora, ó. Eu ainda tenho que quebrar essa ligação aqui do Cl. A ligação do Cl é 242. Mas como eu quero quebrar ela, que é um processo endotérmico, eu vou colocar mais 242. Tudo bem? Acabou? Ainda não. Eu ainda tenho os meus produtos. Eu ainda tenho HCl. O HCl é 431. Mas como eu quero formar ele, eu quero formar essa ligação do HCl, e formar ligações é um processo exotérmico, então vai ser negativo, ó, menos 431. E aí eu coloquei duas vezes menos 431, por quê? Porque são 2 mols de HCl, e aqui ele me passou quilojoule por mol. Tudo bem, gente, até aqui? Liara, você entendeu agora como que eu faço para colocar os valores? Então, o que vocês têm que fazer? O exercício passa isso aqui, ó. Ele passa essa tabela aqui, ele não dá o sinal. Vocês têm que saber se vai ser um processo endotérmico ou exotérmico. E aí, para isso, vocês têm que saber que quebrar ligação é endo e formar ligação é exo. Eu quebro ligação aonde? No produto. Opa, eu quebro ligação no reagente e eu formo ligação lá no produto. Tudo bem? Agora que eu coloquei aqui, ó, bonitinho, ó, todos os meus valores, o que eu vou fazer? Eu vou calcular. Multipliquei aqui para vocês, ó. 2 vezes menos 431 é menos 862. Aí, agora eu vou calcular o ΔH da equação inteira. Como que eu faço isso? A minha dica, gente, é o seguinte. Façam que nem a gente fez aqui, ó. A gente colocou certinho todas as coisas, tá vendo? Ó, todas as entalpias de ligação. E aí, na hora de calcular o ΔH, a gente não vai usar aquela fórmula que a gente aprendeu lá no começo. A gente vai usar essa aqui, ó. Para energia de ligação, o ΔH vai ser igual o H dos reagentes. Esse negócio não some da frente, eu não posso passar lá perto que ele aparece. Pronto. Eu tenho que colocar o H dos reagentes mais o H dos produtos. Então, a minha dica é, na energia de ligação, soma tudo, ó. Passa como um trem desgovernado aqui, ó, e soma tudo isso aqui. Linha reta, assim, ó, pá. Beleza? É só somar ele. Como que ficaria aqui, então? Mais 436, mais 242 e mais menos 862, que nem tá aqui. Chegando no nosso resultado final, que é menos 184 quilojoules. Então, o ΔH dessa reação aqui é isso aí, menos 184 quilojoules. Tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? A nossa aula de hoje é isso, gente. A termoquímica é isso. É a gente saber calcular o ΔH, saber relacionar ele com o número de mols, saber o que é um processo exotérmico e endotérmico. É basicamente isso, é bem tranquilo, certo? Eu vou fechar aqui, fechar a aula com vocês e já vou disponibilizar os slides lá, tá bom? E a listinha também, hein? Façam a minha listinha para treinar, ok? Gente, muito obrigado quem conseguiu vir. Qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de fazer a lista, é só vir me procurar, manda mensagem lá no WhatsApp, no Facebook. De qualquer jeito, vocês conseguem me encontrar, tudo bem? E é isso aí, gente. A termoquímica é isso. Obrigado vocês por terem vindo e até a próxima, pessoal. Até semana que vem ou até quando vocês tiverem alguma dúvida e vierem falar comigo. Tudo bem? Beijo, queridos, e até mais.